Bom, boa noite, meu nome é Celso, sou integrante aí do grupo NoSQL e vou apresentar para vocês o trabalho nosso de classificação, o nosso trabalho de Deep Learning da turma de noturno, Engenharia de Dados, BI e Data Science. Nosso projeto aí é o projeto de classificação de linguagem de sinais, o nosso projeto do Challenge, e o professor pediu para que a gente fizesse um modelo integrado à nossa solução, né? O nosso produto inteiro, ele requer uma solução de machine learning, a ideia do nosso produto, e a gente aplica aqui algumas coisas que aprendemos em aula sobre redes convolucionais, tá? Então, primeiramente, a gente tinha um dataset que está dentro, a gente tem um dataset que está dentro do Git, porque é um dataset de imagens, não tem como encaminhar para o professor em CSV, como diz as demandas que precisam ser entregues, as atividades. Portanto, a gente vai passar o link dentro do arquivo TXT desse dataset do Git, tá? Bom, então nós começamos importando as bibliotecas. As bibliotecas TensorFlow a, para fazer o modelo de machine learning, também para converter o nosso modelo de dados, para entrar dentro desse modelo de machine learning. A Torch, também, caso o TensorFlow não funcione, ela serve para a mesma coisa. Aqui a gente importa a parte do Keras, do TensorFlow, que é onde que traria os modelos. Matplotlib para fazer gráficos. MNIST não tem necessidade. SciPy, para a gente trabalhar as imagens, NumPy para a gente também tratar os dados e manipular, PillImage para a gente trazer as imagens à frente, né, plotar elas, Label Encoder para a gente normalizar os dados, ToCategórico também para normalização, OS e CV2 para trabalhar com a câmera, né, caso seja necessário. A gente portou a Glob para fazer o tratamento das nossas colunas, também dos dados, vamos mostrar para vocês. O tratamento para separar amostra e teste, a scikit-learning, né? Pandas para tratar os dados, o warning para tirar avisos e a shuttle caso tenha necessidade da gente dar uma pausa no nosso script, tá? Bom, aqui, dentro dessa célula, nós retiramos as imagens que estão no diretório e fazemos um pré-processamento delas para ela entrar dentro do nosso modelo. Na primeira entrega, o professor solicitou que a gente entregasse o nosso modelo de. A gente entregasse o nosso banco de dados, e a gente já havia feito um pré-processamento dela. Mas o que faltava ser feito? Né? No passado, a gente tinha redimensionado elas no tamanho de 64 por 64. E também nós entregamos elas com as cores completas. Para o nosso modelo convolucional, a gente tem que transformar isso num padrão de modelo num padrão de cor mais simples, tá? E também reduzir o tamanho dela e assim reduzindo a qualidade da imagem um pouco, certo? Então aqui a gente passa para dentro do nosso data frame, passamos pelo diretório de onde que tá essas imagens, e aí nós fazemos o looping para cada imagem dentro do diretório, a gente vai abrir a imagem e vai transformar ela numa escala de cinza. O que é importante aqui é que essa escala de cinza é diferente da gente usar esse comando aqui dessa escala de cinza aqui, binária. Porque se a gente usar esse carinha aqui, a gente vai trazer numa escala RGB. Essa escala RGB, ele vai trazer três colunas dentro do nosso data frame. Portanto, o Keras não vai conseguir atribuir essas três colunas, que são os três princípios das cores essenciais para fazer uma imagem, de uma forma tão eficiente. Então, tem que trazer um único volume, uma única coluna, uma única escala de cor. E aqui a gente atribui o padrão da imagem para 28 por 28, utilizando o comando resize. Dentro desse comando aqui, imagem dividido por int 255, a gente meio que normaliza os dados, porque os dados vão vir numa escala de 0 a 255. Então aqui a gente acaba normalizando eles para o modelo também ficar mais simples. E aí a gente coloca tudo isso de um dataset. O que é legal ver aqui é que a gente utiliza as pastas de onde estão guardadas as imagens como nome da saída do rótulo, tá? Então vamos rodar o nosso algoritmo. Aproveitando, enquanto que o algoritmo roda embaixo, a gente também plota a imagem, qualquer uma, aleatória, só para ver como que ela está saindo, tá? Do nosso banco. E aqui a gente dá uma olhadinha dentro do dataset, né? São mais células para ir acompanhando os dados. E aqui a gente faz o trabalho de normalização com o Label Encoder. E a mesma coisa a gente faz a normalização tanto dos dados de entrada quanto de saída. Colocando aqui colocando as imagens dentro de um array, tá? Aqui embaixo a gente separa o nosso conjunto de dados em amostras de treino e teste, né, padrão. Aqui
nós transformamos ele em float 32, porque normalmente quando a gente separa a nossa amostragem, ou quando a gente roda, ele vem em número inteiro, dependente, e o nosso algoritmo do Keras não aceita alguns tipos de entrada de dados. Então, para deixar mais normal para qualquer tipo de algoritmo, a gente coloca em float 32. Bom, nosso algoritmo rodou, ele vem desse modelo, então a gente consegue ver os rótulos. Cada letra desse rótulo é a letra do alfabeto de sinais brasileiro, tá? Então, essa imagem significa que é um A, que é esse padrão. E aqui a gente pode dar uma olhada. Provavelmente a imagem 5 deve ser um A também ainda. Isso. A imagem 4 também deve ser. Beleza? Bem bacana, né? A gente consegue ver que ele fica amareladinho assim, mas, não, mas ele tá numa escala 1 e 0 aí, é uma escala acinzentada. Bom, vamos continuar rodando o script aqui. Legal? Então ele colocou dentro de um array, a gente separa as amostras, fez o tratamento e agora a gente vai rodar o nosso modelo. Bom, aqui que a coisa acontece, né? Nosso modelo, ele tem uma quantidade de entradas grandes por a gente se tratar de imagem. Então, nós decidimos colocarmos dois neurônios, quer dizer, duas camadas, tá? Perdão, duas camadas de tratamento de neurônio para a gente conseguir ter uma acurácia maior dentro das nossas imagens. Eu vou passar camada a camada para a gente dar uma olhadinha. Então, aqui é uma camada, a gente utiliza essa camada flatten, que é uma entrada de normalização. Ele vai garantir que a entrada vai ser de 28 a 28 e vai achatar o nosso modelo de dados, tá? A segunda fase, a segunda camada é a camada dense. É a camada de neurônio que a gente utilizou a ativação ReLU, né? A ativação mais convencional aí de mercado que não deixa passar números negativos, né? Ele recusa os números negativos de entrada, menor do que zero. Por que a camada dense? A camada dense ela vai fazer dois caminhos. Depois que ele vai passar por essa estrutura de 592 neurônios, ele vai voltar de novo utilizando a inteligência do resultado final, né? Então ele faz meio que esse processo de estruturação, pensa, o algoritmo vai te levando para o caminho mais preciso e volta depois fazendo o caminho reverso, né? E também o denso, ele conversa com cada neurônio, né? Ele passa um neurônio e conversa com o próximo neurônio de baixo, né? Então ele converge mais entre eles. Por que 592? Como a gente decidiu usar duas camadas, e a gente decidiu uma camada intermediária menor do que a primeira camada de entrada, lógico, a gente utilizou o conceito de entrada mais saída dividido por dois, tá? O dropout, essa camada aqui, é uma camada para não overfitar o modelo, porque a gente está utilizando muito neurônio e duas camadas. Então, eu fiz alguns testes e tinha colocado essa camada aqui para ele dar uma adormecida em alguns neurônios em um tempo, para ficar mais leve. A terceira camada, outra camada dense com o mesmo propósito dessa. E a última camada seria a camada de saída, tá? Por isso que a gente utiliza essa função de ativação. E são 21 saídas, porque a gente possui 21 letras dentro do alfabeto que a gente está propondo nesse momento. Por tentativa e teste, achamos melhor esse learning rate, conseguiu a melhor acurácia. E também quando a gente. E agora aqui também tem outra coisa muito importante sobre o modelo, que é o otimizador de perda e o otimizador de entrada, né? A gente utilizou o Adam, ele é um modelo matemático mais eficiente do que alguns outros dentro do nosso processo, né? Ele combinaria muito melhor com as imagens. E a gente utilizou esse categorical cross entropy, porque nós temos muitas saídas, nós temos 21 saídas. A gente podia ter usado outro conteúdo de perda, mas ele daria um erro. E a métrica que a gente utilizou para medir é a métrica de acurácia. Então aqui a gente fita, coloquei um tamanho de batch de 30, porque a gente, mesmo estando entrando com muita quantidade de dados, são poucas imagens aí que a gente está realocando. 20 épocas e um validation split de 0.2, tá? É para... E aí esses comentários aqui vamos excluir, não tem a ver. Bom, então rodamos uma época, duas, vai rodar 20, tá? Tá vendo a acurácia aumentando significativamente? Então, ele varia um pouco aqui, mas ele chega a quase uma acurácia de 0.9, tá? E ainda estava crescendo um pouquinho ainda. Talvez se rodasse até mais algumas épocas a mais, ele poderia ser melhor. Agora a gente vai rodar o nosso modelo aqui para ver, né, de perda e teste, né? A gente vai utilizar a função evaluate, né? A gente vê uma acurácia aí de 0.9. Dando uma olhadinha no nosso sumário, a gente vê a quantidade de dados tratados a quantidade de neurônios, né? E os dados tratados aqui dentro. Então, 464 mil, aqui 181 mil, e indo para a última camada, 6.400, né? Total de parâmetros usados. E vamos fazer a predição agora, utilizando nossa amostra de teste. Vamos ver o resultado da predição. Bom, também uma margem aí de 90% de acurácia. Bom, esse é o nosso modelo. A ideia que a gente está tratando aqui não são tantos dados de imagens de entrada, a gente tem 2.100 mais ou menos imagens para esse modelo. Para o nosso algoritmo do challenge, a gente tem muito mais imagem, mas é porque ficaria muito pesado rodar tudo isso, né? A gente tem uma base aí de 50 mil imagens da mesma letra, em vários formatos de separados, né? Outros invertidos que a gente criou. Mas para esse modelo, primeiro a gente está utilizando um dataset mais curto, para a gente poder trabalhar melhor até a gente ter um banco de dados mais fácil. Bom, obrigado.